Fala galera, hoje eu vou mostrar passo a passo de como começar no mundo das criptomoedas em 2025, mesmo que você esteja começando do absolutamente zero, de forma prática, atualizada e segura. Então bora lá? Antes de sair comprando Bitcoin por aí, é fundamental que você entenda alguns conceitos, tá? Então, primeiramente, relacionado a isso são as corretoras, então qual a melhor corretora, como isso funciona, custos e taxas, qual o mínimo para começar e a burocracia por trás disso. Qual a melhor corretora? Hoje em dia, a principal corretora ainda é a Binance, tá? Ela foi fundada em 2017, eh, atualmente é uma das mais atualizadas no mundo, principalmente por causa da sua liquidez, esse termo é muito importante, a gente já vai ver o porquê. A sua variedade de moedas, então ela possui muitas criptomoedas listadas diariamente, algumas são até bons investimentos quando você pega no começo, mas tem que ter experiência para fazer esse tipo de operação. E também possuem corretoras como a Mexi, como a Kraken é uma, e possuem corretoras brasileiras que já fazem a declaração automática, tá? Tem por exemplo, o Mercado Bitcoin, tem a Nova Dax, tem a Bitcoin Trade, tem a Foxbit, mas é sempre importante você utilizar corretoras com boa reputação e com história de segurança, tá? Com histórico muito bom de segurança, porque a gente já vê por aí muitas notícias de pessoas que perdem, eh, rios de dinheiro por falta de segurança e que hackers se beneficiam muito disso, né. Primeiramente, né, vamos entender esse termo que eu tinha falado, de liquidez, tá. Liquidez nada mais é que a facilidade que você compra ou vende um ativo sem impactar o preço. Quanto maior a liquidez da corretora, então, ou seja, quanto maior o dinheiro que ela possui, menor o risco de perdas em grandes ordens de mercado. Por exemplo, uma pessoa que compre milhões e milhões de um ativo, isso não afetaria diretamente a liquidez da Binance, porque ela possui uma liquidez de bilhões e bilhões de dólares. Por isso, plataformas como a Binance, a Mexi e essas grandes corretoras do mercado, elas são tão importantes e elas conseguem regular o preço com base no preço que o ativo está realmente, sem se prejudicar com grandes ordens. E corretoras menores sofrem com essas grandes ordens porque é um meio de você quebrar a liquidez da corretora e eventualmente quebrar ela. Como funciona, né? Eu vou dar uma introdução básica aqui de como funciona, que você não precisa de milhares, de reais para começar. Em 2025, a gente vai ver os custos mínimos, os preços mínimos para fazer um depósito na sua conta da Binance, acredito que seja R$ 50, e você já consegue, com esse valor, comprar Bitcoin, comprar Ethereum, outras criptos que você queira, você compra frações dela, tá? O Bitcoin é fracionado em até 8 partes, 8 casas decimais, ou seja, eu vou eh, menor, né, vamos colocar aqui, como funciona. Então um Bitcoin, o que significa essas casas decimais, né, que você consegue comprar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você consegue a quantidade mínima que você consegue comprar bitcoins são 8 casas decimais depois do zero, tá. Então a gente vai dar uma introdução rápida aqui, e vai estar na descrição aí embaixo. Então aqui a gente vai entrar na Binance a princípio, basicamente o sistema é bem parecido entre elas, então não tem muito segredo. Pra gente fazer um depósito rápido, a gente vai clicar aqui em depositar. Daí aqui você pode escolher a moeda, eu deixei em BRL, porque é a moeda daqui do Brasil, mas você pode depositar na moeda que você quiser, se quiser em dólar é USD, vou deixar em BRL. Aqui, o que significa, né, cada um desses. O depositar em BRL é com saldo da carteira ou spot, eh, isso aqui é o depósito via transferência bancária, transferência via Pix. Trading person to person, ou seja, compre diretamente dos usuários. Então isso aqui são pessoas que estão vendendo BRL dentro da corretora e você pode comprar deles, pagar às vezes mais barato, comprando com outros ativos, né. Por exemplo, Bitcoin, Ethereum, dólar, enfim, o valor e o que estiverem pedindo. E
comprar BRL com criptomoedas facilmente por meio de transferência bancária. Aqui você compra direto, tá? A gente não vai nessa opção, para usar cartão ou transferência bancária, a gente prefere essa daqui, que é o depósito direto, tá? Vamos comprar BRL ali. Aqui ele vai dar a opção, né, para você, as opções para você fazer. Então, deixa na moeda, você pode colocar no PicPay, concluir pagamento, eh, transferência bancária via Pix, e a taxa é zero, ó, se vocês podem ver, não tem taxa para fazer essa transferência, mas para você sacar tem uma taxinha, tá? Então, fica atento a isso. E transferência bancária, eu prefiro particularmente fazer por Pix, porque é mais rápido, cai na hora. E a gente coloca a quantia, 2.500. Aqui, ó, taxa zero, transferência, você recebe 2.500 BRL dentro da corretora. Para continuar, ele vai gerar o código Pix. Eu não vou fazer aqui, tá? Porque eu não uso a Binance, eu uso a Maxi, mas como ela é a maior e a que a maioria das pessoas usam, eu tô fazendo esse vídeo para ela. E aqui a gente copia esse código do Pix, copiar código Pix, paga e depois cai. Você dá concluído aqui, ele vai ficar carregando, ele vai ver se você fez realmente o pagamento, vai processar e daí vai, cair na sua conta, tá? Custos e taxas, tá? A gente já viu ali que para fazer depósito não tem custos, para você, é taxa zero. Então, essa parte a gente desconsidera, né? Então, se você fizer um depósito de R$ 50, vai chegar a R$ 50. Então, a gente vem aqui em transferência bancária, ver uma nova ordem. O mínimo é R$ 10, tá? O mínimo tá aqui, ó, R$ 10. Eu não tinha visto antes, mas o mínimo é R$ 10 e o máximo de transferência é 53.910, tá? Você pode fazer mais de uma, enfim. Voltando aqui, no Brasil, as taxas de negociação são mais altas, tá? Isso a gente está falando de dentro da corretora, que é entre, por operação que você abre, entre 0,5% e 1%. Isso nas corretoras brasileiras, tá? Já em corretora internacional, como a Binance, como a Maxi, como outras, enfim, grandes corretoras, a taxa varia entre 0,25, 0,10, podendo cair, dependendo da quantidade de valor que você coloque, até 0,08, 0,05, até menos conforme a quantidade de dinheiro que você movimenta, tá? Quanto mais dinheiro você movimenta em operações, menor são as taxas que a corretora te cede, né? É igual um banco, funciona. Então a gente já viu, qual a melhor corretora, quais são as melhores corretoras, como elas funcionam, custos e taxas. O mínimo para começar, então a gente viu, entre 10 e 50, entre R$ 10 e 53.000 de valor máximo de depósito por uma transferência dentro da Binance, tá? E a burocracia por trás. Nunca deixe grandes valores na corretora, tá? Sempre use uma wallet, que é uma carteira. Pode ser uma wallet digital, como a MetaMask, como a Phantom, existem outras também, tá? Sempre armazene elas com segurança. Essas wallets, só você possui a chave delas e não que não existam vazamentos de wallets, digitais, tá? Então, mas elas são tecnicamente mais seguras, porque elas não estão expostas à falta de liquidez da corretora, tá? Se houver um vazamento da corretora e ela perder todos os ativos, ela não vai te ressarcir e você não tem como se proteger contra isso, tá? Então é importante ter uma wallet digital, mas se você tiver condição, é melhor ainda ter uma Ledger ou uma Trezor, tá? Que são, cold wallets que chamam, né? São carteiras digitais que você pode levar para qualquer lugar, elas têm um sistema de backup online, são muito boas. E por fim, esse é o básico, o tutorial, de como você escolher seu melhor corretor, como elas funcionam, alguns custos e taxas que existem nesse processo para você fazer seu primeiro depósito, qual o mínimo para começar, que a gente já viu, dentro da Binance, sendo R$ 10 o mínimo e máximo 53.000.
e essa burocracia por trás de você criar a sua conta, de você fazer o depósito e sempre pensar em proteger seus ativos, tá? Então você tem que tomar cuidado. É bom, eh, você manter seus ativos sempre seguros e evitar esse tipo de erro de deixar muitos, valores muito altos dentro das corretoras, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito. Valeu!